Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado hoje tem 22 anos de experiência na área comercial. Ele é esposo de Denise Monteiro. Uma frase o resume: nunca perdemos, ou a gente ganha ou a gente aprende. Ele tem formação em marketing. No episódio de hoje nós vamos aprender sobre como iniciar no ramo de vendas, como manter resultados, como se adaptar às mudanças de vendas e como ter sucesso com os desafios atuais. Está conosco hoje o gestor de negócio da Kenvil, João Paulo, ou JP. JP, ou João Paulo, como assim o queira, seja bem-vindo à Escola do Varejo. Muito obrigado aí, obrigado pelo convite. E acho que estou muito feliz de estar aqui nesse momento aí com vocês. Eu acho que a gente conversou aí anteriormente e até eu entrei em contato para dar os parabéns pela iniciativa de vocês. A gente tem um mercado aqui de Alagoas, é um mercado muito próspero, né, com profissionais assim muito fora da curva, e eu vi que vocês estão dando voz e trazendo personalidades importantes do meio aqui do varejo e de vendas, que é muito importante também todo mundo ter esse acesso a esse conteúdo, essas informações e a essas pessoas, né? Coisa boa. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que saber como você quer ser chamado, João Paulo ou JP? Eu vou lhe dizer, viu? A maioria das pessoas me chamam de JP, né? Mas eu não tenho preferência, não. Pode me chamar como vocês quiserem. João, JP. João Paulo. JP. Assim, é uma abreviação forte, né? JP, primeiro, mais uma vez, a gente reitera o nosso agradecimento. Queremos também agradecer a Denise Monteiro, que está aqui conosco. Denise, forte abraço da Escola do Varejo. Outro abraço. Né? E você tem 22 anos de experiência em gestão comercial, né? Exatamente. Tenho 22 anos. Eu comecei com merchandising, né? Não comecei nem como promotor. O meu início aí na área comercial foi como repositor terceirizado na Unilever. Repositor? Repositor. Eu era abaixo, ainda um degrau abaixo do promotor de vendas. Mas me encantei com o mercado, com o dia a dia de varejo, com aquela briga de ponto de venda, aquela conquista de frente. E ali foi que eu realmente me dediquei. Comecei lá com 18 anos de idade. E aí lá eu fui efetivado, virei promotor. E aí fui júnior, pleno. Segui a trajetória de merchandising lá. E daí para frente recebi uma proposta para ir para assumir a coordenação regional, ainda com merchandising, na Bombril. E da Bombril foi que eu despertei de vez querendo ir para vendas. E aí eu estava muito bem satisfeito lá, mas querendo ir para vendas. E aí fui alçar voos aí na função como vendedor. Saí daqui de Alagoas, tomava conta de Alagoas e Sergipe, e fui morar na Bahia como vendedor. E meu início como vendedor de varejo foi no sertão da Bahia. No sertão da Bahia. Exatamente. Pequeno, né? Para começar. Rapaz, é enorme. E a gente vê que o JP fala de vendas e algumas coisas a gente não consegue disfarçar, né? Um deles é o brilho nos olhos. A gente vê que você fala com entusiasmo por vendas. Verdade, verdade. Assim, não sei fazer outra coisa, de verdade mesmo. Eu nasci, me criei em vendas e hoje eu tenho 3 filhos, né? Meu filho mais novo fala todo ele, pai, quando eu tiver 18 anos eu já posso começar a trabalhar com você. Para você ter ideia o tanto que a gente respira vendas dentro de casa. A minha esposa, que você já apresentou a Denise, ela é representante comercial. Então, eu tomo conta de Alagoas e Sergipe, né, junto com a Kenvil na gestão dos distribuidores, e ela é representante até em mais um estado, né, ela chega até Pernambuco. Então, a gente não fala outra coisa em casa, não. É venda de manhã, à tarde e à noite. Então, a gente respira de verdade vendas. Aproveitando, né, para aqueles que nos ouvem, Kenvil é o que nós chamamos hoje de Johnson & Johnson. Exatamente. Para que nosso público conheça o significado, e é uma marca muito conhecida. Exatamente. A Johnson & Johnson, né, a Kenvil era uma divisão, né, a divisão de consumo, e hoje é uma empresa independente, né, mas com todos os portfólios, todo aquele respaldo de produto que tinha, de qualidade e daquele mix adequado para o cuidado feminino, para o cuidado do bebê, para a higiene oral, com Listerine, com Johnson's Baby, com Sempre Livre. Coisa boa. JP, um dos temas que vamos abordar aqui é como iniciar no ramo de vendas. Quais são os principais passos que alguém deve conquistar para iniciar nessa carreira de vendas? Acho um assunto bastante pertinente, né? Eu acho que antes da gente falar como iniciar em vendas, eu acho que é legal a gente parar e fazer a seguinte reflexão. Hoje a gente tem inúmeras
oportunidades e cadeiras disponíveis de vendas, né? De vários segmentos, de vários canais. E todo mundo acha que é muito fácil você se colocar para ser vendedor pela disponibilidade da função. Porém, não é todo mundo que está pronto e tem perfil para ser vendedor. Eu acho que quem está iniciando e quer entrar no ramo de vendas, acho que de qualquer coisa, o que é que ele precisa fazer antes de qualquer coisa é, de fato, fazer o exercício de perfil, para saber se, de fato, o perfil dele se enquadra com aquela função. Então, o que é que posso dizer que tem que fazer? Faz a análise se você está disposto a visitar 5 clientes e receber 5 nãos e está com o mesmo sorriso no rosto para partir para o sexto. Esse é a análise de perfil. Faz a análise também se você fez um resultado fantástico no mês, entregou a meta no teu primeiro mês de venda e no segundo o teu gerente, teu supervisor está te cobrando como se você não entregou nada. Porque vendedor, a gente tem uma resiliência fora do comum e um equilíbrio emocional também. Então, não é todo mundo que tem esse feeling ou até está disposto a isso. A questão de relação também com as pessoas é importantíssimo, né? A gente, ser humano, sabe que tem um dia positivo, tem aquele dia que a gente não está tão legal, mas quando você trabalha com vendas, todo dia é um dia positivo. Você não tem um dia negativo junto ao teu cliente. Você sempre tem que estar disposto a estar levando ele à melhor condição, à melhor oferta e sempre com um sorriso no rosto para estar fechando o negócio. Então, acho que para você iniciar em vendas de verdade, você tem que fazer primeiro essa análise de perfil para saber se você tem esse perfil adequado, se você está disposto a passar por isso. Se você está disposto, sim, vem para vendas. Eu acho que o segundo passo é se qualificar, pelo menos com o básico. Aprender basicamente o que é prospecção, aprender basicamente como conduzir a negociação e como fazer o fechamento de vendas. E aí, sim, você está pronto para iniciar a jornada de vendedor. Isso eu estou falando, pode ser em qualquer segmento, tá? Porque a realidade de vendedor, você pode estar num segmento de venda de varejo, como você pode estar trabalhando com construção civil. Como você pode estar trabalhando também como um vendedor de loja de sapato. Vai mudar a dinâmica do jogo, mas o perfil de vendas vai ter sempre que ser o mesmo, de resiliência, de equilíbrio emocional e de disposição para estar entregando o resultado. É basicamente isso, e acho que a dica mais importante que tem é realmente fazer essa análise de perfil para poder se encaixar e se qualificar para a gente ter, quem está se disponibilizando, ter um início legal na carreira de vendedor. E como eu estou iniciando na carreira de vendas, como eu devo me organizar para alcançar os resultados, na sua visão? Perfeito. A gente tem hoje, eu costumo dizer, inclusive, a pergunta que você fez agora, eu tive uma conversa com um colega há pouco tempo e a gente estava discutindo justamente como eu consegui entrar no ramo de vendas, ter consistência e manter tendo resultado. E aí a gente chegou à conclusão que 3 palavras são fundamentais para isso, que é o planejar, definir e gerir. Quando eu falo em planejar, é o meu planejamento diário mesmo, para a gente poder saber, ter clareza qual é o objetivo que tu quer ter para entregar o dia. Vendedor não trabalha com meta mensal. A gente tem uma meta mensal, né? Mas o vendedor trabalha com meta diária, e a meta diária tem que estar clara. E só está clara quando a gente tem um planejamento bem feito. E quando eu falo definir, é definir prioridades. A gente tem que saber quais são os clientes, qual é o caminho, qual é a rota, o que é que eu preciso priorizar naquele dia. E quando eu falo gerir, eu falo na questão de gerir principalmente o nosso tempo, para a gente ter tempo suficiente para realmente conseguir começar e concluir o nosso trabalho. Acho que basicamente é isso. Realmente. Basicamente é isso. Facinho, facinho, né? Minha finada mãe diz assim, de violão de boca todo mundo toca, né? Belém, Belém. E é uma coisa muito... Até eu fiz questão de anotar, se você me permite, sim. Eu vou copiar isso, viu? Claro, fica à vontade. Planejar, definir prioridades, gerir o tempo. Perfeito. Isso é a essência. A gente aprende isso com o tempo. Vai criando a casca, você chega à conclusão que eu brinquei que é basicamente isso, porque a gente pode definir em 3 palavras o que é a base para você se tornar um vendedor e ter consistência. Um vendedor, todo vendedor que tem mais de 5 anos de experiência, 10 anos, 15 anos,
você vai encontrar características neles muito semelhantes de um com o outro. E vai chegar um momento que ele vai despertar para isso. Que o sucesso dele, pela consistência de resultado, vai estar definida em alguns comportamentos. E esses comportamentos é a comportamento que eu cheguei na conclusão de que, de fato, é a disponibilidade que você tem para parar e planejar, é a disponibilidade que você tem realmente entender e definir a tua prioridade e a gestão do tempo. A gestão do tempo é importantíssima. Eu, como falei, eu fui vendedor de varejo, comecei como vendedor de varejo mesmo no sertão da Bahia, sem conhecer nada, fui morar em Paulo Afonso, fazia todo o Nordeste da Bahia ali, sem conhecer nenhum cliente, sem conhecer nada. Eu tinha 150 clientes na base e minha meta era fazer no mínimo 120 clientes. Então, como é que tu vai sair correndo em clientes que você não conhece, para você se relacionar, você se apresentar e você conseguir bater tua meta, fazer teu resultado realmente de forma que todo mês tu está entregando ali. Então, daí você realmente tem que ter a tua gestão, gerir o teu tempo da maneira correta e com eficiência para isso ser possível, né? O JP, pois não pode? Não, pode ir. Não, é porque você suscitou algo hoje relativo a vendas e você tocou no tema de relacionamento. Sim. Aí eu te faço essa pergunta, como manter ou criar um relacionamento com o seu cliente? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que para mim é até engraçado, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma consideração também muito grande, que é o Celso Pessoa. Você sabe como é que o Celso me chama? Não sei não. De meu malvado favorito. O Celso, eu trabalho junto com o Celso, acho que há praticamente 15 anos eu tenho parceria com eles, com diversas indústrias, eu trabalhei já junto com o Grupo Andrade. E assim, o nosso relacionamento, eu usar ele como exemplo, é um relacionamento que hoje é de amizade, mas se iniciou e se tornou algo sólido em uma relação realmente de credibilidade. Então, eu ser sempre transparente dentro das condições, dentro das negociações. Eu estar trazendo para ele bons negócios, aonde vai estar surgindo situações positivas para ele e para a indústria que eu estou à frente também, de forma clara e objetiva. Eu sou um cara totalmente objetivo, tá? Dentro das minhas negociações, não sou de conversar muito. Eu escuto mais do que eu falo, tá? Numa negociação. Então, faz com que o cliente, né, ou o comprador tenha uma segurança do que ele está fazendo na hora da decisão da compra. Então, acho que o relacionamento do vendedor sempre tem que ser pautado na transparência, na objetividade e na clareza da proposta, do que você está propondo. O vendedor não pode levar um mau negócio para o cliente. E aí, a partir do momento que o teu cliente entende que você sempre está trazendo coisas boas para o negócio que ele está necessitando, pode ter certeza que vai ter uma relação ali duradoura. Então, hoje, eu dei Celso como exemplo, porque Celso é muito interessante. Uma época que eu estava atendendo a Mafrios com outra indústria, ele passava por setores da empresa, né? Ele mesmo sendo o dono da empresa, ele fazia questão de passar um tempo na logística, passava um tempo... E teve um tempo que ele passou como gerente de vendas, não sei se você sabe disso. Sabia não. Ele era gerente de vendas. Então, eu tratava ele como gerente de vendas. Quando eu tinha que cobrar a performance do time de vendas, eu cobrava ele como cobrava... Eu sabia que ele era o proprietário do grupo. Que habilidade. Mas eu tratava ele como gerente de vendas, como ele era. E isso, para ele, hoje é um exemplo muito bom para mim, porque para ele sentiu a confiança dentro dessa relação de que eu estava buscando uma solução e um desenvolvimento do negócio dele e era o que ele estava buscando. Então, esse exemplo que eu dei de Celso, acho que é um exemplo para todos, independente, seja diretamente com o comprador, ou com o proprietário, ou com o varejista, é você realmente tratar o negócio como ele deve ser tratado, que é um trabalho em conjunto, de parceria, onde realmente todos os lados têm que ganhar, né? Sem estar puxando mais para um lado do que para o outro. Rapaz, agora fiquei na dúvida, assim, me perdoe. Por que meu malvado favorito? Porque na época que ele era gerente, quando precisava realmente pressionar um pouquinho mais para poder ter um resultado melhor junto com o time de vendas, eu pressionava. Quando era uma reunião, por exemplo, de JBP, que o resultado em algum KPI ali estava precisando melhorar, eu mostrava que estava precisando melhorar. Quando eu tinha que apontar ali um ponto de oportunidade, eu apontava o ponto de oportunidade. Eu não tratava ele como alguém que não estava fora do negócio.
Eu tratava ele como, de fato, era a função que ele estava ali exercendo. E aí, eu vou te dizer qual foi a solução, o resultado disso tudo, tá? Na época, a indústria que a gente estava trabalhando junto, em um ano ela cresceu, acho que 110%, praticamente dobrou de tamanho, mais do que dobrou de tamanho no primeiro ano. No segundo ano, teve 30%, 40% de crescimento também. Então, em 2 anos, foi um crescimento absurdo da indústria. E, na época, o Celso era gerente de vendas e eu estava junto com ele e tratava ele como gerente de venda mesmo. E aí foi quando a gente virou uma relação de amizade, de confiança e de amizade. Está explicado agora. Agora, imagina o JP dando pressão no Celso e marcando lá no grupo. Celso, que resultados são esses? Era mais ou menos isso, viu? JP, comecei na parte de vendas, sou um vendedor iniciante. Uhum. Quais são os principais erros que eu não posso cometer e como evitá-los, na sua visão? Primeiro, um vendedor... Estou sempre dando exemplos de vendedor de varejo, tá? Ou de um representante, ou um vendedor de distribuidor, para a gente ter uma ideia melhor. Acho que o primeiro erro que parte é a falta do planejamento de roteirização. Mas é falha, a gente acha que é bobagem, mas é uma falha rotineira. Geralmente, a gente o vendedor iniciante parte sempre da quantidade de clientes que ele vai atender, tipo, ele quer atender a maior quantidade possível dentro de um dia, ou ele sempre parte do cliente mais próximo para o deslocamento dele. E é tudo errado, tanto quando você foca em quantidade, para você demasiar a tua rota no dia, como também é errado quando você acha que o primeiro cliente necessariamente é o mais próximo de você, para você conseguir fazer mais clientes. Então, a roteirização, antigamente, você recebia a rota pronta, né? Você tinha definido que tu ia fazer A, B e C. Nos últimos 5, 6 anos aí, não existe mais isso. Você recebe uma base de clientes para poder você fazer. E você que define a sua rota. E aí está aí o grande erro do iniciante. O iniciante não identifica a prioridade dele para poder garantir a venda do dia. Então, o que é que termina acontecendo? Começa a demasiar a roteirização, começa a colocar clientes que você não é prioridade naquele momento e você termina encerrando o dia sem venda nenhuma. Com um monte de visita, mas sem venda. Isso é, assim, normal de um vendedor iniciante que eu acompanhando agora nesses últimos anos é a primeira falha que tem. Quando você abre o resultado de venda dele, o cara está zerado, mas tem um monte de visita feita no mesmo dia, mas não consegue fechar a venda, porque priorizou errado. Então, acho que uma dica importante, considerando essa falha, é o entendimento e a visibilidade da prioridade de vender todo dia. O vendedor novato tem que entender que ele tem que garantir a venda diária. Todo dia ele tem que vender. Então, como é que eu vou dividir a minha rota para que eu consiga garantir que todo dia eu vou vender? Então, eu vou ter as minhas prioridades do dia para eu garantir a minha venda, vou ter os clientes que são os secundários para poder estar alimentando e vou ter o meu momento de prospecção. Então, isso antes a gente adquiria com experiência, com tempo, né? Mas eu posso dizer que hoje muitos também param no meio do caminho porque acham que tem dificuldade e não conseguem ter consistência. Mas fica aí a dica para o vendedor iniciante, que é um erro muito constante e acha que é simples. É uma coisa básica você parar, planejar sua rota, mas não é. E é fundamental para que você consiga garantir a tua venda diária e o teu resultado mensal. Outra pergunta que eu acredito que deve ser muito importante, né, no mundo das vendas: como fazer um pós-venda excelente, tanto para o vendedor iniciante como o mais experiente? A gente peca, eu digo a gente falando classe de vendas, tá? A gente peca quando a gente consegue fazer bons negócios e acha que encerrou por ali, né? Fechei minha venda, aumentei tantos por cento, fiz um volume e tal, ali acabou. Só que ali não acabou não, meu amigo, ali começou. Porque eu falei nome consistência várias vezes, né? Quando você fala de pós-venda, é a tua essência da tua consistência. Porque como é que tu vai fazer a tua próxima venda, o teu próximo volume, sem você trabalhar o teu pós-venda? Quando a gente fala de pós-venda, a gente fala de acompanhar a tua leitura de gôndola, se tu precificou teu preço correto, se a ação que você fechou foi replicada no ponto de venda, se você teve um controle adequado de ruptura para você ter disponibilidade de presença do produto, tudo isso. E muitas das vezes só o que acontece, o vendedor fecha a venda, vendeu um monte de produto, foi tudo para o estoque, fechou o mês, ótimo, beleza, e foi metade do que ele vendeu foi para a prateleira, a outra metade ficou tudo em estoque.
E ele só vai perceber isso quando ele vai tentar fechar a segunda venda. Então, o pós-venda, eu acho que não é um pós-venda de relacionamento, é um pós-venda de presença. Presença do vendedor, identificar se tudo que ele negociou, tudo que ele fechou, foi replicado no ponto de venda. Se tudo que ele vendeu foi para o ponto de venda. E também não é só o que ele fez, é o comportamento do mercado e do concorrente também. Como é que o mercado se adequou naquela promoção, como é que o concorrente fez também, para ele poder garantir que na próxima visita ele vá realmente vender. Então, a gente tem muito voo de galinha, principalmente do cliente que trabalha com o vendedor que trabalha com ponderada, né? Com clientes de redes, clientes com potencial maior de compra. A gente vê muito voo de galinha de o cara fechar uma venda com crescimento de 30%, 40% na negociação do mês e no outro mês tem uma queda assim absurda. E aí a falha geralmente está no pós-venda. É porque ele vendeu, fez aquilo tudo, mas não acompanhou. Se foi aplicado tudo que foi negociado, se a mercadoria foi para a prateleira, como foi que aquilo ali, como foi que o cliente e o mercado se comportou depois da venda que foi feita. Então, a venda mesmo, ela só conclui depois, não é depois que ele vendeu ou depois que foi para a prateleira. A venda é concluída quando o produto foi para a casa do shopper ou do consumidor. O produto na casa do consumidor, vendi o biscoito, foi para a prateleira, aumentei a participação, bombou de venda, o cliente foi lá, pegou, comprou, está tomando cafezinho com a bolachinha dele lá na mesa. Ali tu fechou a tua venda. Mas para tu garantir esse ciclo todinho, pós-venda é fundamental. Tanto para você ter um bom resultado, como você ter consistência, né? Eu costumo dizer que o varejo hoje é execução, né? Perfeito. Para mim não existe volume sem visibilidade. Tudo que você negocia de volume tem que ter visibilidade. Senão você não consegue escoar a sua mercadoria. Se você traz novidade, tem que estar na prateleira. Se você leva mix para ele, você tem que aumentar a sua participação. E tudo isso se resume em execução. Então, realmente, o pós-venda é todo baseado em execução. É isso mesmo. É uma aula hoje, né? Não, hoje é assim. E ainda voo de galinha, né? Treinamento 0800 hoje, hein? Hoje em dia, o pessoal do podcast aí vai ter hoje uma aula didática e ainda com linguajar de fácil compreensão. Eu assim, cara, eu estou recebendo muito convite de desenvolver... Eu recebi um convite até de participar de um treinamento, uma capacitação de uma indústria daqui, não vou falar, mas de uma indústria daqui de Alagoas, de massas, muito boa, mas infelizmente eu tenho minhas limitações. Eu ainda sou um profissional de venda que 24 horas estou tratando dos meus negócios, né? E não tenho ainda a disponibilidade, mas convite eu tenho para... E gosto, tá? De estar sempre ajudando a capacitar vendedores, principalmente iniciantes. Como eu vendo de merchandising, né? Eu respirava o PDV, mas não tinha muito entendimento de vendas. Eu sei a vontade que tem um promotor de virar vendedor. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu acho que 90% dos promotores querem virar vendedor, mas não sabem qual é o caminho. Então, eu tenho muita vontade de pegar essa turma e realmente ajudar na capacitação para que iniciem a carreira de vendas de forma mais... com a base melhor do que vir sem muita experiência. E até me prolongando no assunto, eu me pego nisso porque, cara, eu vejo muito rede social, acompanho muito pessoas que colocam conteúdo de rede social relativo a vendas e, cara, é decepcionante. 90% das pessoas que estão aí se disponibilizando a capacitar profissionais de venda, tanto experiente como iniciante, não tem experiência mínima para poder estar fazendo aquilo. Nunca foi no campo. Exatamente. Eu li no livro. Isso é péssimo. Eu não sei se vocês viram, é meio polêmico, mas vocês viram uma pessoa que tem uma empresa de capacitação de profissionais de venda que chegou e falou que o problema de uma indústria é ter representante comercial? Vocês chegaram a ver isso? Pois é, teve um cara que falou que o problema da indústria é ter representante comercial, porque era melhor investir em alguém que ficasse numa cadeira captando lead para fechar negócio. Mas um cara desse nunca foi para o campo. Um cara desse nunca sentou na frente de um comprador. Só que um cara desse está treinando centenas e milhares de pessoas para ser futuros vendedores. Você lembrou um exemplo? Eu vejo, assim, minha visão, né? Que a consultor de venda, eu não chamo vendedor, chamo consultor de vendas. Assim. Nunca vai deixar de existir. Perfeito. Pode existir uma otimização de você fazer um pedido online ou no site, ou de um IA criar uma sugestão de compra no seu sistema. Perfeito. Dá uma assertividade, mas
O olho no olho sempre vai prevalecer na negociação, até porque é o momento que você consegue forçar mais ou desenvolver algum segmento, uma categoria. Assim, eu acredito nisso. Eu concordo com você 100%. Eu estava fazendo a reflexão, eu tive um gestor, a gente conversa muito hoje, ele foi para outra indústria e a gente conversava muito, ele falava para mim, João, daqui a uns 5, 10 anos não vai ter mais vendedor. Eu disse, você está ficando doido. Senão não vai ter. Pela evolução da IA, pela modernização de absorção de dados, qual a necessidade do vendedor? Eu disse, meu amigo, a relação de venda é totalmente transacional. Sabe o que é que vai acontecer se uma grande rede achar que, digitalizando todo o processo dela de compra, ela vai melhorar a performance dela, ela vai ficar na mão da indústria. Porque a indústria vai escolher qual é a rede que ele vai aplicar, aonde vai mais investir, vai ficar na mão da indústria. E se a indústria abrir mão do vendedor para captar as propostas de uma rede que já traz um pedido dentro do sistema de análise de dados que foi baseado para sair aquela proposta, sabe o que vai acontecer com a indústria? Vai perder drasticamente volume. Drasticamente. Hoje, os volumes negociados dentro de qualquer segmento, só é possível por causa do vendedor. Uma ferramenta, uma IA, não vai conseguir suprir a necessidade de ganho de volume em uma negociação, em momento nenhum. Porque é na hora da relação do olho a olho que você consegue convencer um comprador ou um varejista de que ele precisa apostar naquilo que ele está oferecendo. E ao invés de comprar 10, comprar 100. Um IA não vai conseguir fazer isso. Ele não vai ter essa credibilidade do olho a olho. Entendeu? O vendedor consegue, principalmente se tiver uma excelente relação. Então, se tiver uma relação sólida junto com o cliente que você atende, você consegue escalar o teu volume de venda e o teu cliente também vai ter um ganho muito grande na evolução de venda daquele produto que ele está vendendo, que ele apostou. Mas se for tudo para o sistema vai sugerir uma reposição, a indústria vai decidir se vai investir ou não, e tanto o varejista perde a autonomia de fazer bons negócios, como a indústria vai perder drasticamente o volume, porque a sugestão não vai estar baseada na relação. Então, eu concordo 100% com você. Sempre vai existir vendedor. É impossível acabar com a relação do vendedor. Agora, as ferramentas que estão vindo são importantíssimas para a gente se modernizar e aperfeiçoar a nossa oferta. E como varejista também ter uma visão maior do negócio dele, do caminho que está indo, das categorias, né? De onde é que ele pode, onde ele precisa melhorar, onde ele não precisa melhorar, mas isso não é uma visão macro de aposta de desenvolvimento, né? Mas a relação entre o negócio em si tem que ter um vendedor, senão o negócio não flui. Não anda. Eu concordo 100% com você. Eu sei se vocês conhecem a Scantec. Scantec é uma ferramenta sensacional. Ajuda o varejista e ajuda o vendedor. Agora, me diga o que é que adianta... E a indústria. Agora, me diga o que é que adianta uma ferramenta como a Scantec, que te dá uma base de dados gigantesca para você poder agir sem a pessoa da tomada de ação, que é o vendedor. Não adianta. Não adianta de nada. Não adianta. Não está na execução. Não adianta. Está no campo. Ela dá um norte, mas alguém tem que executar. Exatamente. Tem que ser aquela ponte, né? Exatamente. Ela fala, ó, o seu foco é fazer isso aqui, nessa região, o que vende é o produto A, né? Nós temos o semelhante. Exatamente. Temos que adotar essa estratégia, a média de preço naquela região é essa. Então, se a gente for com essa situação aqui, a gente tende-se a fechar. Mas precisa de alguém lá fazer a ação. Exatamente. Então, assim, sempre vai existir. E qualquer indústria e qualquer rede de varejo que partir para a compra ser toda automatizada, e qualquer indústria que achar que vai conseguir tirar a ponta, né, de lança, que é o vendedor, e também ir dentro de uma ferramenta que vai entregar tudo pronto, vai perder drasticamente volume. E outra coisa, as indústrias menores está fadado a sair, se tomar essa iniciativa. Porque realmente o que vale é o olho a olho, a relação, é a execução, é alguém que está na ponta, que é o papel do vendedor. Nesses 22 anos que você tem de experiência, sempre nós vemos exemplos bons e ruins. Mas eu queria me ater ao exemplo bom. Uma pessoa que marcou sua vida através de boas práticas.
Cara, eu vou falar, não só uma, vou falar duas pessoas que eu trabalhei na Nivea e me encantei muito pela indústria, pela relação que ela tinha com os funcionários. E eu tive um gestor que ele falou para mim, isso eu não vou esquecer, ele disse, cara, você já escolheu alguém para ser o seu mentor? Aí eu disse, não escolhi ninguém para ser o meu mentor, vou chegar alguém e falar assim, não, cara, você não precisa falar para ninguém, não. Você precisa se espelhar nas pessoas que faz o que você um dia quer fazer. Aquele cara que teve um sucesso que você quer ter, pode ser um par seu, pode ser um líder, pode ser alguém que está começando agora, que está fazendo diferente. Procura alguém que você possa se espelhar. E ele me deu esse feeling, né? E para mim mudou muito a minha maneira de pensar e de enxergar o negócio como se carreira também. E aí eu enxergava junto ao chefe dele, né, que hoje até, acho que ele é presidente de uma divisão da Nivea. O cara era fenomenal. O cara sempre... o cuidado que ele tinha com as pessoas, mas da mesma forma, como ele fazia questão que aquela pessoa se desenvolvesse e como ele sempre buscava bons negócios, ele sempre estava olhando tudo de forma muito, muito macro, trazendo várias frentes que eu... Pô, que cara bacana, o cara se preocupa na carreira dos outros e da dele. O cara se preocupa com o cliente para sempre estar fazendo bons negócios. O cara se preocupa com você e com a família dos dele. O cara realmente era uma pessoa fora da curva. Então, me espelhou muito, principalmente na relação de carreira. O nome dele é Luiz Faria. Né? E o gestor que me deu esse brief, que também mudou demais a minha maneira de pensar, é o Birajara, é o nome dele. Então, foram pessoas que mudaram demais a minha vida. E olha que não foi início de carreira, não, tá? Faz aí... Eu trabalhei, acho que uns 8 anos atrás, que eu trabalhei estava na Nivea e tive esse direcionamento. E que mudou de verdade. Eu já tinha bastante tempo de carreira, mas mudou a chave de visão de carreira e de negócio total. Coincide até no tempo que eu trabalhei junto com o meu amigo que me chamou Mavado Favorito. Isso é importante lembrar. Realmente foi uma virada de chave e até indico aí, tá? Se espelhe naquilo que você realmente quer ser ou que você está buscando, né? Um vendedor que tem um par dele, que está vendendo mais, está positivando mais, está prospectando mais. Cara, vê como é que ele faz, vê qual é o caminho que ele está seguindo, vê quais são os botões, né, que ele aperta para poder fazer aquilo acontecer. Da mesma forma, o gestor. Vê aquele gestor que você fala, pô, quando eu virar gestor, eu quero ser igual a esse cara. Vê como é que ele conduz, vê como foi a carreira dele para ele chegar até ali. Eu acho que quando você escolhe um mentor para você, não é você escolher alguém para estar do seu lado dizendo o que você tem que fazer, não. Não é um coach, é alguém realmente que vai poder estar te embasando no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Essa sua visão é muito interessante, né? De você ter um mentor, alguém que você se espelhe. Até mesmo porque todos nós temos alguém para nos servir como parâmetro. E não há problema nenhum nisso. Eu vejo o seguinte, que às vezes a gente deixa de ter experiências boas porque a gente bota o maldito ego no meio. Verdade. Ego e sucesso não andam de mãos dadas. Verdade. Então, assim, não há problema, poxa, essa pessoa pode ser meu mentor. Eu estava, coincidentemente, você falando isso, eu estava conversando hoje com um cara que eu tenho ele como mentor na minha vida. Uhum. Eu disse, cara, ele contando em um determinado momento da vida, o aperreio que ele está passando, com um problema também de saúde, de um familiar dele, eu disse, olha, mas eu quero te dizer uma coisa, tu imagina que várias pessoas se espelham em tu, pelo teu controle emocional, a forma como você contorna objeções. Mas nem sempre eu consigo. Eu digo, ninguém disse que tem que ser perfeito. Só precisa de ser exemplo. E você é um exemplo para mim. É isso. Eu lembrei agora você falando, coincidentemente hoje. Você vê, posso falar também outra pessoa mais recente aí. Eu dei o exemplo da pessoa, acho que virou a chave aí na minha visão de mundo e de carreira. Mas, cara, eu aprendo todo dia. E tento melhorar todo dia. E um cara que eu sempre trabalhei próximo, mas nunca tão próximo como eu estou trabalhando agora nos últimos 2 anos, que é o Paulo Bezerra. Gente boa. Cara, o Paulo, ele é um líder nato. É um cara que nasceu para ser líder.
né? Hoje ele está na área comercial, mas é uma coisa que você, quando vê ele junto com os liderados dele, cara, todo mundo entende ele com poucas palavras. Quando ele quer buscar um objetivo e o que ele está... É impressionante. Eu acho que nem ele percebe o nível de influência que ele tem por conduzir aquelas pessoas da maneira que ele conduz. Eu acho, assim, você vê, depois de tantos anos, depois de 20 anos, eu estou há 22 anos, 2 anos eu estou trabalhando mais próximo com ele, realmente. E ele é um cara que, toda vez que a gente está junto, em reunião, do que for, ele traz momentos, palavras, frases e conduz de uma forma que eu acho, assim, muito, muito, muito bacana, que é de se espelhar. Eu até falo para o Geás dele, pô, escuta o Paulo, veja como é que ele faz, porque o cara realmente, ele solta, faz as coisas assim, é um cara muito fora da curva. Você falou alguns segundos atrás, ou minutos, sobre sucesso. E eu vou fazer a pergunta para o JP. Uhum. São 22 anos de experiência, passou por várias jornadas. O que é necessário para alcançar o sucesso em vendas, na sua visão? Eu acho que eu até falei há pouco e vou repetir. Só tem sucesso em vendas quem consegue atingir a consistência. A consistência é a base do resultado e do sucesso do vendedor. O vendedor, ele tem que buscar o resultado dele de forma diária, semanal, mensal, anual, e depois parar e ver o histórico dele ali de forma com crescimento consistente. Não sei se você sabe que quando a gente vai falar de gráfico, né? A linha, quando ela para de crescer, tá andando de forma lateral, a tendência maior é que ela caia. Então, a gente tem que ter uma consistência sempre de uma linha crescente. Então, eu acredito que a consistência é o que realmente o vendedor tem que buscar. João, o que você está querendo dizer com consistência? Está falando tanto essa palavra consistência. É eu entregar a minha meta todos os meses? Sim. É eu entregar todos os meses crescimento? Sim. É eu estar sempre buscando novos clientes? Sim. É você fazer uma boa prática sempre. Você replicar sempre as boas práticas. Quando você começa a replicar as boas práticas, começa a cascatear as boas práticas, o resultado é sempre você estar tendo um crescimento sempre acima do que você está disposto a fazer. Então, você só consegue isso realmente tendo equilíbrio e tendo a consistência de resultado. Um vendedor que não tem consistência, acho que nem passa muito tempo como vendedor, né? Tem até aqueles que insistem mesmo sem entregar, não estão meio ali desanimados, não tá, a empresa também deixa o cara lá, se acomoda, mas na hora que tu vai pegar o histórico dele, você vê que ele não é um cara que conseguiu chegar no que você espera, que é ter um resultado de crescimento. Então, todo vendedor de sucesso, ele tem consistência em resultado e em boa prática. Hoje, você tem 22 anos de experiência, hoje, 2025. Há 15 anos atrás, qual a diferença? Ou então, há 22 anos atrás, como era vendas e hoje, como está a mudança na sua percepção? A gente até falou aí, o que está mudando muito, cara, hoje, muito mesmo. Falando primeiro dos vendedores que estão chegando e falando um pouco do mercado. Para os vendedores que estão chegando, está nítido que eles a maioria não entenderam que precisa ter o perfil que a gente começou falando. Então, entram em vendas sem ter, de fato, perfil. E o que é que acontece? A mudança de pessoas naquela posição de cadeira sempre vem aumentando. Eu tive uma passagem há pouco em outro distribuidor que eu cheguei a atender, que teve um aumento de base, precisou de mais pessoas, e, de verdade, eu acho que não passou 6 meses um vendedor em determinada área. Era problema do distribuidor? Não. Era problema dos produtos? Não. Era problema da pessoa que se colocou à disposição para a função, que não tinha o perfil para estar naquela cadeira. Então, hoje no mercado, eu acredito que o grande contingente de vendedor que está vindo com a ideia de que vendas é uma uva. E não é. Tem complexidade, tem dificuldade, e você tem que aprender, ou você tem que ter a resiliência suficiente para poder passar por isso. Isso eu falo da realidade atual, falando do lado de vendas. E quando eu olho para o lado do varejista, né, para a gente fechar
a cadeia, a vendas e o varejo, eu acho que está vindo de uma forma que eu acho que é muito positiva pelo lado de quantidade de dados que eles estão tendo hoje para se preparar para o negócio em si. É muito diferente do que era 15 anos atrás. 15 anos atrás, ou a indústria ou o distribuidor levava a informação para ele ou ele não tinha. Hoje eles têm informação de tudo. Isso é muito bom, porque aí o debate é bom, a negociação é boa. Você tem conhecimento, tem a oferta, ele tem conhecimento, tem a necessidade. Então, o papo é outro. Por isso que eu falo, a gente tem que aprender, tem que ficar aprendendo e estar buscando conhecimento todos os dias, porque o mercado vai mudando e a diferença do mercado de 15 anos atrás para hoje é gritante. Hoje, a negociação na mesa é totalmente diferente para uma pessoa que está preparada e uma pessoa despreparada. E aí é que está. Fora o perfil que não se encaixa dos novos vendedores, de muitos que estão chegando, tem a questão do preparo, né? De você estar pronto para poder sentar numa mesa hoje de um varejista que tem uma base de dados gigantesca para poder discutir com você se vai comprar o teu produto ou não. Então, o papo realmente é outro e o vendedor tem que estar realmente sempre se capacitando, sempre pronto para esse bate-papo dentro de uma negociação. No caso, seria informações. Total. O vendedor tem que buscar estar se capacitando todo dia. Todo dia. A gente falou de Scantec, né? O vendedor tem que saber o beabá do Scantec todo para poder sentar no cliente, porque na hora que ele for oferecer, o cliente vai dizer, não, mas a média de preço está mais alta, o preço que você está me oferecendo está mais baixo. O cara vai ter que estar preparado para tudo. A gente está falando de uma ferramenta. E tem um comportamento também do mercado. Se tem ideia, a gente, antes da pandemia, vou dar um exemplo aqui da Kenville, né? Antes da pandemia, se vendia muito absorvente de embalagens menores. Passou a pandemia, as embalagens mais vendidas são as embalagens maiores. Como é que um vendedor vai preparar uma proposta que vai casar com a necessidade do comprador, com a mudança do hábito recente de um consumidor? Então, como é que ele vai saber disso? Se preparando, se capacitando, se está dentro do mercado, pegando informação da indústria. Então, assim, é constante. Todo dia você tem que estar buscando informação e se preparando para esse momento de negociação. Ô, JP, eu sou um representante comercial ou um vendedor e eu fui contratado por uma determinada indústria ou distribuidor para desenvolver uma marca numa determinada região virgem. O que fazer nesse mar aberto, nesse deserto? Os primeiros passos. Eu tive uma experiência semelhante. Eu trabalhei quando fui para a Bahia, eu estava na Seara. A Seara era Marfrig, que virou Seara, que virou JBS. E aí eu voltei para Alagoas e eu recebi uma proposta para abrir o mercado de Alagoas com a Bonasa, que é uma indústria que, basicamente, ele exportava muito ovos e começou a aumentar o mercado. Tinha um mercado de corte de aves e suínos no Centro-Oeste e estava querendo vir para o Nordeste prospectar e fazer mercado. Imagine você trazer uma marca desconhecida de uma indústria que tem uma força, mas nenhum cliente conhece a marca, ninguém tem histórico, ninguém tem referência de nada. E aí eu comecei a buscar similaridade de produtos e negócio do que já tinha no mercado. E comecei a oferecer, gerando comparativo de qualidade e de preço. Então, o que é que eu posso dizer para você abrir o mercado? Observação do que você tem a oferecer. O que é que você está oferecendo? Deu exemplo do frango, mas é shampoo? Pô, tem uma porrada de shampoo aí. Você acha que você vai conseguir entrar de forma simples? Você vai ter uma dificuldade grande, porque todo mundo já tem shampoo. Quem é que vai querer comprar o seu shampoo? Então, você vai ter que espelhar o teu produto. Você vai ter que gerar algum comparativo para poder preparar a tua oferta. Qual é a marca concorrente? Qual é o produto em qualidade semelhante? Qual é o posicionamento de preço para você levar para ele a oportunidade? É uma oportunidade de preço? É uma oportunidade de inovação? É uma oportunidade de um produto que traz um benefício adicional? Isso só é possível se você fizer realmente a observação e a comparação do mercado que você tem, que você quer entrar. Não adianta você preparar uma proposta simplesmente de um portfólio que você tem na mão e bater na porta do cliente e dizer que você tem aquilo ali e quer uma oportunidade de venda, porque ali você vai ser mais um. Você tem que preparar a tua oferta dentro de uma necessidade que você vai identificar na observação que você fez.
Porque com certeza sempre vai ter sempre vai ter uma oportunidade. No mercado sempre tem oportunidade. Obviamente, você identificando no teu produto qual é aquela oportunidade que você pode oferecer ao teu cliente. O cliente só compra se tiver necessidade. E como é que você sabe que ele tem necessidade? Você que vai criar essa necessidade dele. Porque ele precisa entender que aquela necessidade está existente lá. E aí, quando você consegue abrir um cliente e consegue ter sucesso em cliente, teu espelho começa a ser o concorrente daquele cara. E aí você consegue escalar aquilo de forma, assim, muito construtiva. Eu fiz um trabalho aqui bacana, a gente conseguiu alavancar, comecei com nada, terminei de sair. Quando eu saí de lá para ir para outra indústria, eu pedi para sair para ir para outra indústria. A gente já estava trabalhando volumes de carreta dentro do estado e foi dessa forma. Como é que eu vou dizer que o meu é diferente do seu? Eu preciso entender o meu e fazer aquele comparativo. Foi esse caminho que eu fiz e tive sucesso. Porque hoje, um exemplo, eu trabalho na parte de compras, quando chegam muitos representantes, é isso que você fala, o cara pega o portfólio, lança a proposta e solta. Aí imagine você hoje, no varejo alimentar, a guerra de espaço que é entre as marcas, principalmente as líderes. Hoje o varejista ele não tem mais espaço na gôndola, né? Porque as indústrias que já são líderes ou os regionais inventam inovações, já negocia, tem acordos. Aí o cara lança um portfólio, aí lança o pedido, aí você não tem nenhuma segurança. Às vezes é uma marca virgem, que é referência no sul, no sudeste, no norte. E para você é mais um ali, né? Mais um que o gasto de energia vai ser grande, o cara não traz, tipo, uma observação dessa, de um benefício, não traz um acordo financeiro, um prazo diferenciado com um enxoval, não tem promotor. Exatamente. Como é que o cara vai cadastrar um negócio desse? Você só consegue preparar... Me ajuda aí. me ajuda aí. Ó, tô com um negócio novo aqui, compra aí, me ajuda aí. Eu tô precisando colocar Tô precisando colocar aqui, cara. Você, meu parceiro, eu tô precisando aqui. Vamos... Não funciona desse jeito, cara. Não funciona. Até ele pode conseguir fazer uma venda ou outra, porque o cara vai ter um comprador ou um varejista vai dizer, bota aí 2 caixinhas. E muitas das vezes você compra, quando é com 6 meses o cara sumiu, não tá mais com a representação e você tá lá. Tem um produto tá aí, ó. Só vendeu uma unidade, viu? Eu faço como? Eu desconto o boleto. E aí tá um ponto aí importante. Também quando você está levando um produto novo, uma marca nova, um portfólio novo, você também tem que ter a certeza do que você está oferecendo para aquele produto chegar no ponto de venda e performar. Não adianta você chegar, um cara pegou uma indústria nova, portfólio robusto, você quer que o cara aposte em tudo, só que o perfil do cara não é apostar em tudo. Se o cara pode apostar ali, mas você vai ter problema. Porque vai que o cara ali é um público A e você botou um produto ali de low price. Vai lá que o público lá já é B e C. Tu botou um produto muito, muito premium. Vai lá que o cara trabalha com a venda que tem a sinergia com uma determinada categoria. E tu botou 2 que o cara não trabalha. Então, também tem muito erro da oferta. Eu acho que tudo, para quem está abrindo o mercado, é como você vai construir a sua oferta de negócio. E a sua oferta de negócio tem que funcionar para você e para quem está apostando na tua oferta. O produto tem que performar. Então, o posicionamento de preço é importantíssimo. O portfólio, o mix que você vai cadastrar é fundamental você acertar no início, porque depois você pode até escalar, mas tem que começar certo. Tem que começar certo. A gente, quando tem uma inovação de um portfólio que já é robusto e já está dentro do mercado, é bem mais fácil. Mas quando você está entrando, como você falou, já nem espaço eu tenho, e o cara está trazendo uma oferta, está dizendo, me ajuda aqui, não vai. Você tem que entender se você tem necessidade de comprar ele. E como é que você vai entender essa necessidade? É como ele vai conduzir a oferta dele, né? E aí eu também digo aí para os colegas vendedores e representantes, não adianta você vender tudo para todos. Você tem que vender tudo para quem realmente vai performar com aquilo que tu está vendendo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É quando a gente entra na questão do mix. A gente precisa adequar o mix por perfil de cliente. Não é todo cliente que pode comprar tudo que você tem a oferecer. É muito importante você acertar o mix cadastrado, o mix que você prospectou ali, para você ter sucesso e para o teu cliente ter sucesso. Eu acho que o sucesso de um vendedor não é a venda fechada. O sucesso do vendedor é ter o produto na gôndola e o varejista conseguir vender o produto que ele comprou. Muitas das vezes o distribuidor tem que comprar, mas tem que vir aquele combo.
Rapaz, cara, desculpa o que eu vou dizer, eu quero dizer, é o kit lasco, é de novo. Aí o cara, rapaz, de novo esse kit. Eu vendi uma pastilha e assim, a pastilha, assim, vou citar o nome porque na verdade já faz muito tempo, era da Garoto, era aquela Mentex. Aí tava na minha composição salarial, eu digo, beleza. Aí eu cheguei lá, o cara disse, rapaz, não quero isso não. Só, escuta, aqui é o puro sabor do hortelã. Aí o cara, bota isso aí. Aí no mês seguinte, a gente posicionou e a pastilha não vendia. Ele disse, e aí? Eu disse, rapaz, escuta, eu trouxe o puro sabor do hortelã. Aí o cara disse, de novo? Aí terceiro mês eu disse, e aí, meu irmão, de boa, compra isso aí, velho. Porque aí eu não tenho mais nenhum argumento, nem tem o hortelã e nem tem o puro sabor, né? Então, assim, a venda, ela tem isso. Aí eu queria fazer queria dizer outra coisa, mas o pessoal está ouvindo, compra essa lástima aí para me ajudar. O que eu percebo o seguinte, hoje existe as vendas, elas têm um passo a passo. Mas eu observo que algumas empresas, elas não têm um jeito próprio de atender no campo. E isso também não é acompanhado. Se tu fosse dar um conselho hoje para uma empresa de introduzir um jeito próprio de atender, em que seja o vendedor estando em Arapiraca, como estando em Maceió ou Delmiro Gouveia, como fazê-lo? Você pensa em padronizar o atendimento. Cara, não tem complexidade nisso se caso o líder tem disponibilidade de fazer. Porque a padronização do atendimento não tem complexidade se for algo claro e eficiente. Eu acho que quando você tem uma cadeia de oferta já com a dinâmica de perfil adequado de cada cliente, você vai ter um atendimento que você vai ter uma oferta correta para aquele perfil de ponto de venda, você vai ter um posicionamento correto para aquele perfil de ponto de venda, você vai ter uma execução correta para aquele perfil de ponto de venda. A gente pode enumerar assim, diversos passos que não é complexo, mas como existe vários perfis de cliente, termina sendo vários padrões para... Imagine, hoje não existe mais um vendedor que atende só o pequeno varejo. Não tem. Existe ainda o vendedor que atende só o grande, mas tem o pequeno que já atende o médio, que já atende o grande, tem aquele que atende só o varejo, tem aquele que atende o alimentar e o farma, tem aquele que atende... Então, assim, o vendedor já tem um monte de segmento com ele. Então, para você chegar e ter um padrão para cada perfil de cliente adequado, vai gerar uma demanda para o líder conseguir colocar isso na cabeça do vendedor para que ele ponha em prática. Mas não tem complexidade. O passo a passo do atendimento é simples quando você começa a se basear no perfil do cliente que tu vai atender. Desde o que tu vai ofertar, desde o que tu vai precificar, desde o que tu vai executar e o que tu vai acompanhar. Não é complexo, mas dá trabalho. E assim, você falou sobre isso, eu acompanhei uma tentativa dessa em Sergipe, em um distribuidor que eu trabalhei há anos atrás. Ele tentou padronizar o atendimento, tipo, quem atende o varejo de um checkout... Me perdoe, eu acho que eu me expressei mal. Sim. Não é o 1A4, 5A9 ou 10 mais. Eu estou falando o seguinte, partindo do pressuposto do básico bem feito, existe o espaço antes da visita, durante a visita e após a visita. Não é o canal de atendimento, mas sim o atendimento padronizado no PDV. Vou dar um exemplo. Antes do atendimento, aparência, roupa, material de trabalho. Isso é o seguinte, é uma coisa antiga, batida, mas a gente observa que não está sendo... Virou um desuso de algo que seria a priori necessário. Porque está partindo do pressuposto do BBF, é o básico bem feito. Como então fazê-lo, entendeu? Eu acredito que você está buscando assim, qual seria a ideia do passo a passo do comportamento que o vendedor tem que empregar para... Os passo a passo do atendimento no PDV. Atender. Hoje não existe mais isso. Você falou, antigamente você tinha padrão até de vestimenta para você poder... Você está realmente no padrão, você está com o material adequado, você visitou o teu cliente, você colocou aquele material naquela determinada prateleira. Quantos clientes você conseguiu fazer fazendo esse 1, 2 e 3? Hoje não existe mais isso. Se eu disser a você que a gente tem possibilidade de resgate, eu acho até difícil, porque as indústrias abriram mão hoje na questão dessa cobrança
da construção do comportamento do vendedor junto do PDV. Eu estou falando porque eu trabalhei Unilever, Bombril, JBS, Nivea, Johnson & Johnson, trabalhei com combustíveis na Shell, e hoje não existe mais, existia no passado, na Unilever ainda teve um padrão desse, mas não existe porque internamente, eles prezam mais pela liberdade do posicionamento do vendedor. É cobrado o resultado, mas o comportamento e o passo a passo que existia antes, até eu tive um gerente que ele juntava todo mundo na sala para saber se estava todo mundo formal e com crachá. Se dentro do atendimento o crachá está exposto para a pessoa reconhecer que você é de determinada indústria. Aí você acha que isso é besteira? Não. É importante o varejista, o cliente, saber que você está representando aquela indústria. Então, eu prezava até pelo crachá, pela roupa, pelo crachá, e não existe mais isso. E acho que é até impossível resgatar. E hoje, quando a gente olha para distribuidores ou indústrias, principalmente nacionais, que trabalham com representação comercial, é que não existe mesmo. E, de verdade, eu acho que é um caminho que não vai ter volta. Não vai existir um padrão desse, acho que, de ir para a indústria ou para um distribuidor que tente resgatar. Até pelo comportamento da nova geração que está chegando aí. Eles não estão... Hoje, eles prezam muito por liberdade, né, de busca do resultado e flexibilidade dentro da disponibilidade que ele tem. Qualquer coisa que você queira padronizar fora da cobrança de resultado, pode ter certeza que vão abrir mão. Então, assim, eu acho que é algo que não vai ter resgate mesmo, Ricardo. Não volta ao que era antes, e eu não acho nem que se deve ser fomentado, porque é um gasto de tempo e de energia. Você falou um pouco sobre padronização, atendimento e segmento, né? Quais são os principais motivos comuns que o vendedor decide mudar de segmento? Ele decidir mudar, eu acho que não está muito na mão dele. Está mais da oportunidade que venha a surgir. Mais uma coisa que eu levo, inclusive, eu fiz um vídeo na minha rede social que até eu achei que teve um alcance muito bacana, acho que tem bastante visualização, muita gente veio falar comigo, porque eu falei que um bom vendedor vende qualquer produto. Esse bom vendedor vende qualquer produto. Ele pode vender colchão e no outro mês ele mudou, está vendendo pasta de dente. Se ele for bom, ele vai vender qualquer produto. Porque eu vou da essência de que o vendedor bom, ele vai aprender a entender a necessidade do cliente que ele vai estar atendendo, seja ele qual for. Se o cara é vendedor de sapato, ele vai olhar ali, vai escutar o que é que o cara está procurando, vai entender qual é a média de preço que ele vai estar e vai oferecer, que vai ter uma probabilidade muito grande dele vender, ele preparando a oferta correta para aquela necessidade ali. Mas se no outro dia ele sair dali, da lojinha de sapato, e começar a vender desodorante, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai ter que ir para o ponto de venda, observar, escutar o comprador, escutar o varejista, para entender a necessidade dele, observar o ponto de venda, para ofertar algo que o cara vai entender que vai caber na necessidade dele. Então, de fato, para mim, no meu entendimento, até pela minha história de vida, porque eu já trabalhei com frango, com combustível, com colchão, com desodorante, assim, de bem de consumo e commodity, já trabalhei com bastante coisa. E, graças a Deus, todas as indústrias que eu passei, eu tive sucesso, bastante sucesso. Eu nunca, assim, não é demérito para quem teve uma experiência dessa, mas nessa minha carreira toda, eu nunca tive desligamento de nenhuma empresa que eu trabalhei. Toda empresa que eu trabalhei, eu mudei de uma empresa para outra porque eu vi uma oportunidade para a minha carreira. Eu estava ali vendendo colchão, tive a oportunidade de vender frango. Mas ali eu, vou para lá. Tive a oportunidade e tive uma mudança por opção de oportunidade que surgiu. E sempre tive muito sucesso. Eu estava em 22 anos, só para ter uma curiosidade, que eu estava no escritório lá de casa essa semana. Eu tenho uma prateleira que eu tenho alguns reconhecimentos da minha trajetória, e aí eu estava contabilizando prêmios nacionais. Eu tenho 22 anos e eu tenho 16 prêmios nacionais das indústrias que eu trabalhei. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem como se adaptar a realidades diferentes. Então, uma pessoa, um vendedor, um profissional de vendas que hoje está no segmento e ele é bom, ele entendeu o processo de vendas, ele entendeu o ciclo de venda, ele entendeu a dinâmica
que ele já domina aquilo ali, meu amigo, você pode dizer aí que ele vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu um dia estava vendendo, como eu falei, desodorante, outro dia estava vendendo salsicha, pô. E depois combustível. Eu ganhei um prêmio eu ganhei um prêmio da Shell, que era o cinturão de Shell. Sabe o que é que tinha que vender? O volume que tinha que vender? A gasolina V-Power. Não tem a gasolina mais cara que tem? Então, Alagoas foi o destaque de maior crescimento de venda de gasolina premium do Brasil. Fui lá para São Paulo ganhar um reconhecimento nacional por isso. É possível fazer isso? Como é que um vendedor de higiene e limpeza, ou de commodity, ou de processado, ou de proteína animal, vai para um segmento de combustíveis para tomar conta? Eu tomava conta aqui do estado todo, eu tinha uns 70 milhões de faturamento. Vai tomar conta de combustível e consegue ter um resultado como esse. Porque o vendedor, meu amigo, quando ele pega a dinâmica, pega a essência da coisa, ele pode ir para qualquer segmento que ele vai ter sucesso. Ô JP, quais são os principais desafios quando você muda de segmento? Aí nunca é fácil. O primeiro momento de adaptação, porque tudo é novo. Você tem que estar disposto e aberto a quebrar todos aqueles protocolos feitos na sua cabeça em referência à indústria e a como se fazer o negócio, isso falando de dentro da indústria para fora, tá? Porque os processos são todos diferentes. Então, você tem que estar aberto a aprender. Mais uma vez, o vendedor sempre tem que estar aberto a aprender, porque os processos e a dinâmica de cada indústria, de cada segmento, é totalmente diferente, mas é muito diferente mesmo. A maneira que se lida com proteína animal, e aí BRF, JBS, é uma que você não imagina para quem vende hoje higiene e limpeza. É uma dinâmica totalmente diferente de price, né, de precificação. Você acorda com preço, você vai almoçar com outro preço e no final do dia, se tu não vendeu, você já está com outro preço. Você sabe o que é isso? É a realidade de quem trabalha com proteína animal. O processo é totalmente outro e você tem que aprender, você tem que estar aberto a aprender. Tem gente que fala, não dá para mim não. Não dá para você porque você ainda não aprendeu como você vai se adaptar, né? Você ainda não está pronto a se adaptar. Da mesma forma, quando você sai isso para a indústria de colchão. Trabalhei na Ortobon, cara, eu me deparei vendo, nunca tinha visto fabricar um colchão, fiquei impressionado. Bota um líquidozinho ali, um balde de um líquido, fecha, daqui a pouco ele abre, tem um colchão lá quente, pegando fogo, aí o cara fala, pronto, aí já costurou, tá vindo não sei quantos aí para você vender. Aí o cara olha para aquela pilha de colchão, se eu vou para onde vender esse monte de colchão? Então o processo é diferente, toda indústria, todo segmento tem o seu processo distinto, e o vendedor que está apto e aberto a mudar de segmento tem que ter essa consciência que no início a adaptação não é fácil, mas é muito válido você aprender em cada casinha dessa. Hoje eu assim, tenho uma bagagem de segmentação que poucas pessoas têm, porque geralmente a pessoa quando entra no segmento se entra naquela zona de conforto e muda de empresa, mas não sai daquele segmento, né? Eu nunca tive essa blindagem. A oportunidade que eu vi que é positiva para mim, eu sempre fui, e eu acho que isso foi muito rico para a minha construção profissional, de verdade mesmo. Mas, sendo objetivo com a resposta, eu acho que é não sentir a dor da adaptação, que acho que nos 3 primeiros meses é doído para qualquer pessoa que muda drasticamente de um segmento para o outro. Seria, então, o conceito de Davi, né? Quem vai vencer? Não é o mais inteligente, nem é o mais sábio. É quem se adapta, né? Exatamente. Na sua visão hoje, com a experiência que você tem, quando muda de segmento, existe um tempo determinado que você deve ficar nesse segmento, ou você tem que... Ou um estudo, eita, realmente não é minha praia. Eu sempre tentei ficar pelo menos 2 anos, porque na minha cabeça, todo ciclo comercial, ele gira em torno de 2 anos. Isso é observação minha. É um prazo de validade? É observação minha. No meu entendimento, um ciclo são de 2 anos. Um ciclo de vendas, de você se adaptar e criar raiz ali naquela empresa que você está trabalhando. Em 2 anos, você consegue avaliar se você aprendeu. Em 2 anos, você consegue avaliar se você teve sucesso. Em 2 anos, você consegue avaliar se você ainda precisa aprender e se você deve ficar. Aí é o momento de decisão. E aí, depois de 2 anos, também você pode estar satisfeito e querer ir para outra. Pô, gostei, foi muito bom,
mas eu quero voltar, ou eu queria outra experiência. Eu acho que o prazo de validade para você criar um conceito, se aquilo é positivo ou negativo, menos de 2 anos não dá. Rapaz, que visão fantástica. Não, eu lembrei de shelf life, né? E aí, não, veja bem, o shelf se for obrigado de validade a pessoa, o shelf vai ser o seguinte, vai ser, e lembrando que é um conceito, né? A gente chama são visões, percepções muito assim da pessoa, né, de viver. Sim, sim. Mas 2 anos, realmente faz sentido. O cara disse, rapaz, aí o cara já dá para ter o feeling, né? Aqui vai emplacar. Ih, rapaz. Eu fiquei curioso com a pergunta. Na sua visão de vida em geral, ser vendedor é ter um dom ou aprende diário? Rapaz, eu vejo muitas pessoas dizer que o vendedor aprende a ser vendedor. Mas eu não concordo. Por isso que eu falei na análise de perfil. Porque não é todo mundo que nasceu para ser vendedor, não. Pô. Não é todo mundo que nasceu para ser vendedor. Tem que ter nascido com determinadas características que vai deixar você mergulhar de cabeça nessa profissão. Se você não tem, meu amigo, você vai fazer 200 milhões de treinamentos, você vai fazer um universo de estudo acadêmico ou preparatório do que for, mas vai chegar uma hora que você vai estar insatisfeito se você não tiver o perfil adequado. Então, considerando você falou se tem que ter o dom de venda, eu acredito que sim. Não se cria um vendedor. Você não consegue tirar alguém que vive e gosta de estar no escritório, tirar ele dali da mesa e dizer, cara, eu estou uma oportunidade de venda, venha para cá que a partir de amanhã eu quero você como vendedor. E o cara, vamos. E você achar que aquele cara ali tem sucesso, aquele cara que não costuma se relacionar bem com os colegas, é um cara mais introspectivo, é um cara que não tem muita resiliência com mudança, é um cara que tem uma dificuldade para se adaptar dentro de uma atividade que se coloca adicional para ele. Se o cara não tem, não adianta, porque ou quem colocou vai se decepcionar, ou o cara vai viver frustrado querendo sair. Então, e tem muitos, viu? Tem muita gente porque muita gente acha que é fácil e é bom ser vendedor. E fica vivendo frustrado ou não fica por muito tempo. Então, eu não acho de verdade que uma pessoa pode se preparar e aprender e virar um vendedor de carreira. O cara pode aprender e até passar uma fase como vendedor. E passar aqueles 2 anos, para analisar. E chegar ali e dizer, não, isso aqui não é para mim. Essa praia não é minha, não. Você acredita que você tem um dom, um perfil para ser vendedor e com os estudos você se torna um especialista. Exatamente. O estudo de perfil, isso de cada um, para quem quer ir para vendas, tem que ter. E de forma clara e real. Você não pode mentir para você mesmo, porque, vou ser sincero, nenhuma indústria que tem diversos setores, a grande maioria quer ir para vendas. Não sei se vocês já tiveram esse feeling, alguém já tocou. Todo mundo quer ir para vendas. Por quê? Pô, vendas é trabalho externo. Vendas está na rua o tempo todo. Cria-se uma ideia de que é fácil ser vendedor. Mas não é, meu irmão. Ser vendedor é para poucos. Agora, quem é vendedor é bom. São pessoas realmente fora da curva, como eu já tinha falado, né? Em algumas características que você não encontra em outros profissionais. Isso para mim é fato, tá? Não é dúvida, não. Pela quantidade de vendedores e representantes que trabalham comigo junto com distribuidores, com parceiros. Pô, tive um parceiro, cara fenomenal, o cara inteligentíssimo. Na indústria que eu estava trabalhando há pouco, o cara era fora de série dentro de análise, o cara era tudo. O cara veio para vendas. Uma aposta muito grande da pessoa que colocou ele lá. E, cara, com 3 meses, o cara estava procurando outro emprego para sair e a liderança apostando tudo no cara, porque ele era o cara que era altamente inteligente. Só que era um cara que falou, João, eu não nasci para isso, não. Eu não nasci para isso. E era um cara altamente capacitado. Isso existe. Então, tem muita gente que persiste. Mas persistir não quer dizer que você vai ter sucesso, não. Entendeu? Então, de verdade, acho que venda é para quem de fato nasceu para ser vendedor.
A mentoria, pessoal, é de graça. Seria o dom, né? Seria o dom. JP, nós estamos chegando ao término do podcast, tá? E antes de mais nada, nós temos uma dinâmica que a gente sempre faz, especialmente com pessoas que já têm uma visão e têm vivência no segmento de gestão de pessoas, tá? Mas é uma coisa que você falou e eu fiquei ponderando aqui, e é um podcast hoje, a gente tem vários insights preciosos para quem quer ingressar ou quem quer melhorar como profissional de vendas. Vendas não é um fardo, é uma bênção. Vendas é o que move a coisa. Eu sou eternamente apaixonado por vendas. Eu faço isso, claro, por necessidade, mas é algo que eu faço prazeroso na minha vida. Eu não encaro isso, aquela máxima que diz. Minha mãe disse, não foi, como é que o pessoal dizia? Menino, vá ser doutor, eu entendi ser vendedor, né? Até isso desmerece um pouco a própria função. Eu sou muito grato por ser realmente a minha essência vendas, tá? Não, o pessoal ficar... Você entendeu o vendedor, foi? Não, eu sou vendedor. Para ser vendedor, vou ser vendedor. Não, porque o pessoal tem aquela... Às vezes desmerece, né, o próprio segmento, né? E aí, Jean? Vamos começar o quadro. Qual é o nome do quadro? E agora gestor. E agora gestor. E agora gestor, E agora gestor. Podcast sempre a gente... Tá preparado? Pegando um pouco da sua frase, a gente sempre está inovando, tá? A gente está na busca... É um quadro novo, é? Não, é um quadro relativamente novo que a gente adapta de acordo com o nosso entrevistado. JP, esse quadro, a gente vai falar algumas habilidades e você vai responder quais são as mais importantes, na sua visão. Sim. Podemos começar? Sim. Disciplina ou criatividade? Lembrando disciplina. Que eu vou dizer disciplina. A sua resposta é algo muito... É a sua percepção, tá? Sim, sim. Então você tem total liberdade de opinar. Eu vou optar por disciplina, mesmo sabendo que a criatividade leva você a rumos e a oportunidades desconhecidas. Então, o cara que é criativo pode criar uma oportunidade que ainda não tenha surgido, mas a disciplina também faz com que você caminhe mais longe. Empatia ou capacidade de liderança? Capacidade de liderança. Liderança ou humildade? Humildade. Autocontrole ou organização? Organização. Comunicação ou persistência? Comunicação. Inteligência emocional ou autoconfiança? Autoconfiança. Audácia ou trabalho em equipe? Vai ser meio polêmico, mas eu sou da audácia. Coragem ou otimismo? Coragem. E dessas, qual é a mais importante na sua visão? Coragem. Coragem. A coragem vai você tomar decisão e ir para frente, cara. Quando você não tem coragem, você sempre vai buscar estar sempre naquele quadradinho, sempre buscando a mesma coisa e não vai conseguir alçar voo. Então, a coragem faz com que você realmente tenha coragem para pular e ir mais longe, a aprender a voar. Acho que a coragem é o que caminha aí à frente de tudo para você. Acho que tudo vem depois. Tem que ser um leão nas vendas. Né? Lógico. Acho que ele foi o exemplo disso, né? Combustível. Sim. O cara vai ter combustível. Corte de frango, combustível, material de limpeza, aí depois... Higiene. E hoje é higiene pessoal, né? Pois é. Então, eu acredito que você vive muito bem essa coragem, né? Demais. Aristóteles, se eu não me engano, diz, a coragem é a mãe de todas as virtudes. Exatamente. Né? JP, é um quadro chamado Quem é Você? Isso não foi imitando o Tiririca, não. Porque o cara fazia aquele negócio, pegava o rosto de Carlos Alberto. Quem é você? Aí não, isso aí é Quem é Você, para que o nosso povo que vai estar nos assistindo. Eu não tinha pensado nisso. O pessoal que diz Quem é Você, mas o Quem é Você. A pessoa quer conhecer um pouco do João Paulo Alves, o JP, o nosso JP, um pouco mais pessoal, tá? Rapaz, o João hoje é. Não, mas deixa eu te fazer a pergunta. Diga. Eu vou fazer Você sei que eu já podia falar que era o João. Então quer dizer que eu tenho que responder a pergunta que vai para o João, não é quem é o João. Exatamente. Então tá bom. João. Eu ia preparado, né? Não, Na verdade, então, ele foi falando, eu já fui pensando. Ele anda preparado. Ele lembrou aquela história, quando a fase da decisão chega, da preparação acabou. Ele é decidido. Tá? JP, qual o teu propósito nessa vida? Cara, hoje, meu propósito é dar conforto e construir pessoas de bem,
colocar na sociedade pessoas capacitadas que, de alguma forma, consiga ajudar a todos. Então, hoje, o meu foco maior e a minha dedicação é capacitar e preparar meus filhos. Então, eu vejo hoje, assim, acabei de fazer 41 anos, né? Eu estou naquela fase que a gente já entendeu o que a gente veio fazer aqui e o que é que você precisa fazer para os próximos passos. Eu acho que, para mim, o que eu preciso fazer agora, e é o que eu estou dedicado a fazer, é capacitar meus filhos. Eu estou com uma filha de 20 anos, né? Estudante de fisioterapia, tenho o meu filho que está com 17, que está aí se dedicando para passar em medicina, e tenho o meu caçula que quer ser vendedor. Você é vendedor? Sua esposa Denise é vendedora. E o caçula, o nome do caçula é o Gabriel. Gabriel quer ser vendedor. Quer ser vendedor. Então, minha dedicação hoje, o que eu estou realmente é para preparar pessoas de bem e que possa ter alguma mudança ou que possa ajudar de forma geral, que faça diferença para a sociedade. Então, por isso que, quando minha filha decidiu ser fisioterapeuta, eu amei por dentro. Meu filho está estudando para medicina, amei. Meu outro filho quer ser vendedor, venda move o mundo. Então, de verdade Mas você mesmo, não falou, eu amei. Amei. Você amou mais ainda, foi? Amei. Então, assim, o meu objetivo de vida hoje é, de fato, preparar essas pessoas para o mundo, para fazer diferente, que contribua na vida da sociedade mesmo, de alguma forma. Qual é a tua maior habilidade? Cara, eu ia dizer vendas. Essa é a minha maior habilidade, eu acho que é a relação com as pessoas. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos, não, tá? Sou uma pessoa de poucos amigos. Mas eu tenho amigos de verdade. Então, eu sou uma pessoa muito... Acho que uma virtude minha é de ter uma relação interpessoal verdadeira. Então, as pessoas que eu tenho realmente uma relação estável são pessoas de confiança e que sabem que pode confiar em mim. Uma curiosidade sua que poucos sabem e quase ninguém sabe. Uma curiosidade minha, vou dizer a você agora. Eu hoje não... Mas é questão de fase de vida, tá? Eu hoje abro mão de qualquer entretenimento social para estar no entretenimento interno dentro da minha casa. Hoje eu tô... Cara, tem muitos colegas que a gente conversa muito, faz muito... saía muito... Cara, eu detesto hoje estar saindo para um show, para um evento. Eu tenho... Você pode até me ver, mas não tenho mais aptidão nem apreço para um entretenimento externo. Acho que na minha sexta-feira e meu sábado, o que eu de fato gosto de fazer é sempre estar com a família dentro de casa. É uma coisa assim, principalmente para quem vive no mundo aí de venda, viajando todo dia, lidando com gente todo dia. Cara, eu não gosto hoje de pegar o meu tempo, por exemplo, para ir... Gosto muito de pagode, tá? Eita, coisa boa. Gosto muito de pagode, mas você nunca vai me ver hoje num show só se um amigo meu insistir para ir, mas eu não gosto, não tenho... parece até... Não tem nem muito como acreditar. Alguém que se relaciona tão bem e vive com tanta gente todo dia, né? Eu não gosto de estar hoje em locais com aglomeração que tenham show ou eventos, né? Assim, não gosto mesmo. Você tem 22 anos de gestão comercial, 22 anos que lida com pessoas, ora cliente, ora vendedor, já foi promotor. Mas qual foi a coisa mais bonita que já te falaram? Cara, vou te dizer agora, até recente é bom porque eu trago memórias recentes. Um representante de vendas que era promotor foi promovido, provavelmente ele vai até ver isso, foi promovido e ele era muito bom, um cara que tem perfil, mas estava tendo dificuldade no início, né, da adaptação. Um cara que tem perfil, mas estava tendo dificuldade. E aí eu estava conversando com ele, cobrando a ele um resultado, e aí ele chegou para mim e disse, cara, não nem fala essas coisas não, mês que vem eu já estou pedindo para sair, não vou ficar não. E aí caiu a minha ficha de que ele estava precisando escutar de que as coisas não são fáceis, mas ele era a pessoa certa para estar naquele lugar. E aí eu conversei muito com ele. E aí ele ligou para mim depois, cara, esse cara foi um sucesso de vendas no trimestre. Ganhou campanha, bateu meta, bateu tudo. Eu fiquei feliz por ele, mas... E ele ligou para mim e falou, João, as suas palavras mudou a minha vida. Eu estava precisando escutar
que eu estava na cadeira certa no momento errado, só precisava ter paciência e persistir. E você conseguiu fazer isso. Cara, eu fiquei feliz, porque é muito bom quando a gente entende que você consegue, de alguma forma, contribuir na vida do outro, né? E foi com uma conversa de 30 minutos que eu tenho certeza que ajudou o resultado dele. E hoje ele é um vendedor de sucesso, tá? Assim, não por mérito total deles, mas simplesmente por uma palavra que ele quis ouvir. Então, eu consegui contribuir na vida dele de forma positiva, falando de mim. Eu falei para ele, eu contei a minha história de como eu passei essa fase de mudança. E aí, cara, acho que para mim foi o momento mais feliz que eu tive recentemente nessa minha trajetória profissional. Uma saudade. Cara, vou falar, para não falar do lado pessoal, falar do lado profissional. Cara, sabe o que eu sinto falta? Eu não sei se você chegou a ser... Você foi promotor de vendas? Já. Fui promotor. Você já passou aquelas madrugadas fazendo ponto extra? Não cheguei a essa parte. A minha experiência foi muito pouca. Cara, eu sinto... E coincidentemente foi pela Unilever e pela Andrade. Foi mesmo? Foi em 2010. Cara, eu participava muito de campanha ou de atividades que a gente tinha que fazer aqueles pontos extras gigantes em lojas de hipermercado e só dava para fazer de madrugada. Mas, cara, era trabalhoso aquilo ali. Mas sabe aquela satisfação depois que a gente terminava e via aquela execução? E era um trabalho feito em conjunto e a gente passou um ano ganhando, era bimestral a campanha, a gente passou um ano ganhando aquilo. E aquilo me deu uma sensação de trabalho, uma sensação não, um aprendizado de trabalho em grupo que eu não tive uma experiência semelhante em nenhum outro lugar. E eu sinto muito saudade desse comportamento de equipe de verdade, de todo mundo estar ali junto com aquele mesmo propósito, que pode ser a hora que for, pode ser do jeito que for, a gente vai começar e vai terminar. E depois a gente vai torcer para a gente ganhar. E a gente passou um ano ganhando. Então, eu sinto muita falta, mais do momento e do sentimento de que eu tive nessa minha trajetória, e foi no início, né, do trabalho de fato em equipe. Hoje, apesar de todo mundo trabalhar em equipe, eu acho que está muito individualizado, né? A gente não tem um conjunto, está todo mundo no... E nessa fase eu tive, e eu sinto muita falta disso, desse então, comportamento. Hoje seria o equipe e não a equipe. Exatamente. Hoje é todo mundo equipe, mas é cada um por si, no final das contas, então, né? Então essa foi a saudade sua? Profissional demais. Então, esse trabalho em equipe. Demais. A execução do trabalho, mas o que marcou foi a equipe em si. De começar e não tá legal, de fazer tudo de novo, e tá a hora, vai amanhecer e a gente ir lá. Nunca tive um sentimento e uma experiência semelhante a essa de trabalho, nunca tive. E foi muito importante para mim. E foi na época que eu era promotor de vendas. JP, bate e volta. Eu vou dizer uma palavra, você pode resumir numa palavra ou numa frase, tá ok? Ok. Vendas. Move o mundo. Denise Monteiro. A coisa que eu mais amo na vida. Ela tá ali, viu, pessoal? Beatriz, eu vou falar um nome, eu sempre resumo, mas eu senti vontade agora de... Vou dizer o nome de um filho, você resume, tá ok? Numa palavra ou numa frase, tá? Eu sempre contava, né, dizia... Às vezes o cara tem 3, 4, 5 filhos, às vezes tem outro, tem 3, né? Beatriz. A Beatriz foi o que mudou a minha vida. A Bia tem 20 anos, eu tenho 22 anos. É fisioterapeuta? Tá no caminho, né? Ela foi o que mudou a chave da minha vida e me ensinou não só a ser pai, mas para ser um ser humano melhor. Guilherme. Eu vou dizer, o último poderia dizer que é a cereja do bolo, mas eu acho que a cereja do bolo foi o Guilherme. O Guilherme foi a certeza de que eu tinha virado realmente um pai de família. Então, pelo que eu deduzo, Gabriel é o vendedor. Gabriel. Gabriel é o meu mais recente amor. Eu acho que é o que... Gabriel é o cara de vendas que veio já pronto. Eu acho que veio no DNA aí, casou e eu sou muito feliz e grato, estou até me estendendo na resposta, porque Tranquilo. Ele tem um perfil muito parecido com o meu. Então, eu me vejo muito nele. Deus. Tudo. É tudo. É energia,
é o que cria, é o que transforma, é o que move, é o que empurra, é o que puxa, é o que levanta, é tudo. Eu creio muito em Deus e eu vejo Ele de uma forma de que é realmente tudo, desde a hora que eu acordo, que eu respiro, que eu levanto. Por isso que eu agradeço também a todo momento, tá? Estou muito grato. Como você se vê? O JP, o João Paulo Alves, agora olhando para dentro de si, uma introspecção. Como você se vê? Eu me vejo hoje, falar do João hoje, tá? Eu acho que um ser humano maduro, disposto sempre a contribuir e ajudar o próximo e também disposto a contribuir e ajudar os seus. Eu estou hoje realmente com esse intuito de vida e me vejo hoje que eu estou no caminho certo, me vejo como essa pessoa que, de alguma forma, está disposto a estar contribuindo e ajudando tanto os seus como quem está próximo. JP, essa é a penúltima pergunta. Como as pessoas te veem? Boa pergunta. Eu tive algumas respostas recentes, como eu acabei de falar de um colega que fiquei muito feliz mesmo com o que ele falou para mim. E eu acredito que eu estou conseguindo externar o que eu estou me vendo. Eu acho que eu estou começando a enxergar que as outras pessoas estão me vendo como uma pessoa que está disposta a ajudar. João Paulo Alves, o que é a vida? A vida, cara, acho que a vida é o motor que está ali na sua mão, que é só você realmente dar a partida e que não tem um destino certo. Ele só vai fazer ele funcionar. O caminho e a trajetória é você que decide, mas é aquele motorzinho que está ali na sua mão e cabe a você, né? Dar a partida, tracionar, acelerar do momento que você quer fazer, da maneira que você quer fazer ou do momento que você quer viver. Mas é o motor que rege tudo. Eu vou... No término, eu falo meus sentimentos a respeito da entrevista em si, o Luiz, e o nosso entrevistado sempre encerra o podcast com as considerações finais, tá? Certo. Eu estava aqui, você falando, eu tive um déjà vu, depois eu lembrei, depois a gente vê que hoje mudanças, adaptações estão sendo recorrentes, e aí eu já tenho uma questão de sobrevivência profissional, né? Uhum. A pessoa que se agarra a paradigmas, ela acaba se afundando. E eu queria te parabenizar pela forma como você conduziu a expertise, a visão estratégica. Você falou de uma forma, tranquila, suave, é aquilo que a gente chama, foi suave na nave, algo realmente, hoje, técnicas aqui, mas foi dito de uma forma de vivência, dizendo o seguinte, olha, nós podemos ser o que nós queremos ser, só precisamos pagar o preço. Essa foi minha percepção, posso estar enganado ou não. E parabenizar, agradecer. Eu sei que você teve um treinamento hoje na Andrada. Eu estava na tua terra, aí eu disse, JP, eu estou aqui. Aí tu pensou, mas tu está aqui? Não, aí ele pensou que era lá em Maceió, né? Eu digo, não, rapaz, eu estou dizendo que eu estou aqui, o estúdio é em Arapiraca, mas a sua disposição, a sua boa vontade em vir, eu quero reiterar em nome da Escola do Varejo, foi muito bom te ouvir. Parabéns. Que bom, que bom. Assim, obrigado, só tenho a agradecer. De novo, acho que eu falei isso no início, mas vou reforçar. Cara, parabéns demais pela iniciativa. Tá? A gente estava conversando antes. Acho que a gente precisa de momentos e de trazer informações e pessoas para estar trazendo essa visão, falando de varejo, falando de vendas. A gente está no mercado aqui no Nordeste, falando especificamente em Alagoas. A minha ponta aqui, que é Alagoas e Sergipe, tem muita gente boa. Muita gente boa, muita gente fora da curva, desde do pessoal de distribuição, desde os varejistas e também de vendas, e fomentar isso e trazer para cá, pode ter certeza que vocês vão contribuir na vida de muita gente, desde um novo varejista que está disposto a ir acompanhando vocês, como um novo vendedor, como um novo líder, como um novo gestor, com certeza vocês vão contribuir muito
trazendo esse bate-papo rico, essas informações importantes na vida aí da audiência. Então, desculpe, viu, Luiz? Eu lembrei hoje, você realmente está inspirado, muito inspirado. Além da vivência das técnicas de venda, eu estava hoje com uma reunião com a nova equipe. Sim, sim. E, coincidentemente, o que ele falou, eles corroboraram. Eles disseram, olha, eu sigo lá. Aí, e foi. Fiquei surpreso assim, eu digo, e olha, o entrevistado que fala isso, eu gostei disso. E eles deram um feedback parecido com o que você falou. Eles, é muito bom ouvir, porque a gente ouve pessoas aqui que têm vivência e têm ajudado muito. Tem alguns momentos que o próprio varejo, e pessoas, seja vendedores, seja pessoas donas de comércio, eles começam a ver assim, rapaz, é muito bom, tem hora que a gente começa a ficar antenado nisso. Então, assim, a Escola do Varejo, para você que nos ouve, foi criado para você e por você, que é varejista, e que aqui nós juntamos os dois lados do birô, compras e vendas, e a gente traz experiências que, de outra forma, nós não poderíamos trazer se não tivesse um convidado especial. Então, segue nós. Quais são os canais, Luiz? YouTube, né? Spotify, Instagram. E por aí vai, né? Por aí vai. Luiz. JP, primeiramente, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para vir aqui na Escola do Varejo, nos dar essa aula, essa mentoria e abordar um principal tema, as pessoas que estão começando em vendas. Então, assim, você deixou aqui insights valiosos, né? É um treinamento gratuito, 0800, né? Então, deixamos aqui algo que é um legado, né? Quem quiser, tiver buscar em busca do conhecimento, aprender, vai poder ouvir um pouco que você passou, a sua experiência de vida. E esse cara é bacana, que é sensacional, que passou humilde, né? Transparente. É tocante, pô. Ele fala de uma... belo e simples e belo. Que venha mais vezes para a gente falar mais sobre vendas, sobre outros segmentos, outras teorias, outras... treinamento. Estou sempre disponível aí. Agora as considerações finais, sim. A sua. Pessoal que tá aí começando em vendas e está tendo essa oportunidade de estar vendo esse bate-papo, varejistas que lida dia a dia com o vendedor, que a gente sabe que é complexo, mas pô, é bom. Aproveitem esses momentos, essas pessoas que estão vindo aqui, para realmente estar tirando o proveito de os assuntos, de determinadas informações, porque é muito rico e com certeza vai contribuir de alguma forma no dia a dia profissional de vocês. Show de bola. E muito obrigado. Eu sempre encerro com uma frase, mas tem uma frase que, dado o momento do nosso entrevistado hoje, de Bernard Shaw, que assim o disse: a única certeza que podemos ter na vida são as mudanças. Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Valeu.